sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por toda a terra. Aí, versículo 14 assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Somente aqui, os irmãos, Maravilha. podem assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Cosme, o pastor José Paulo, aqui disseram, né, que ele está aqui pela misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele não estaria aqui contando história, testemunhando do Senhor Jesus. Aleluia. Assim, irmãos, é todos nós, não é só o pastor Cosme, né, que ele está aqui contando história, porque pela misericórdia de Deus, Deus sustentou, Deus levantou ele. Todos nós, irmãos, todos nós estamos aqui porque o Senhor é grande em misericórdia. Aleluia. Irmãos, olha, Jesus, ele não veio para sepultar ninguém, ele veio para dar vida. Maravilha, maravilha. Aqui o texto que nós vemos, aqui em João, capítulo 14, nós vemos aqui que João Batista, ele estava no cárcere, ele estava preso. Herodes mandou prender João estava preso, louvado seja Deus. E nos diz a palavra que João foi o quê? Decapitado, cortado o pescoço. E João Batista, todos nós sabemos que João Batista era primo de quem? De Jesus. Ele era parente de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verdade. E Jesus ficou sabendo que João Batista havia sido o quê? Decapitado. E Jesus, ouvindo isso, mas foi o que fez Jesus? Jesus se retirou daquela localidade, entrou no barco e passou para o outro lado daquela região que ele estava. Irmãos, com isso eu entendo que Jesus não veio para sepultar ninguém. João Batista era parente dele. E por que Jesus não foi ali, também, lá onde João Batista seria ou foi sepultado, para também ali chorar com os demais sobre a morte de João Batista? Porque, irmão, Jesus não veio para sepultar ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus não veio para sepultar ninguém. É por isso que nós estamos aqui. Maravilha. Porque Ele veio para dar vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá em João, aliás, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 19, diz lá que uma escriba chegou, se apresentou a Jesus e disse para Jesus: Senhor, onde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus disse para ele: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí foi um outro, chegou para Jesus: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai, depois eu te seguirei. Aí Jesus disse para ele: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Irmão, Jesus não veio para sepultar, Jesus veio para dar vida. Glória a Deus. Como diz a palavra que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso nós estamos aqui, irmãos, dando glória a Deus. Por isso nós estamos aqui testemunhando do amor de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque como o pastor José Paulo, todos nós temos sua experiência. Verdade. Muitas das vezes a gente andou no vale da sombra da morte, mas Deus nos dera o livramento. Por isso estamos aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos lá, irmãos, nós vemos em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 54, que Jesus estava indo em direção de Jerusalém, mas bem provável que o dia já estava se aproximando, estava findando e a noite estava entrando, se aproximando. E Jesus enviou alguns discípulos adiante dele, a cidade de Samaria, para preparar a hospedagem, uma pousada para eles
Ali Jesus não, nem os seus discípulos. E João e Tiago ficaram indignados porque os samaritanos não o receberam e eles disseram para Jesus: Senhor, quer que façamos descer fogo do céu e consuma todos? E é interessante que Jesus repreende eles, falando a eles, dizendo assim: que espírito sois vós? Vós não sabeis de que espírito sois? Vocês são. Aí Jesus diz: o Filho do Homem, ou seja, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Louvado seja Deus. Maravilha. Jesus não veio para sepultar ninguém, ele veio para dar vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também em Lucas ali, irmãos, Lucas capítulo número 8. Aleluia. A partir do versículo 40, nós vamos lá que Jairo, chefe da sinagoga, ele era chefe de uma sinagoga, e nos diz a palavra que ele, sabendo que Jesus estava ali na sua região onde ele morava, passando naquela cercania, e nos diz a palavra que ele foi ao encontro de Jesus, como também uma multidão que estava esperando Jesus. Nos diz a palavra que Jairo se prostrou ali perante Jesus e disse: Senhor, a minha filha está quase morrendo, está enferma, quase morrendo. E ele pediu que Jesus fosse à casa dele para dar saúde à filha dele. Louvado seja Deus. E Jesus, irmãos, ali prontamente decidiu ir à casa de Jairo para dar saúde à filha do Jairo. Louvado seja Deus. Como disse Jairo, uma filha única que eu tenho de quase 12 anos. Aleluia, louvado seja Deus. E nos diz a palavra que Jesus vai em direção à casa de Jairo. Aleluia. Olha, irmãos, nessa caminhada que nós temos com Deus, nessa caminhada que Deus está aqui dentro do nosso coração, morando dentro de nós, muitas das vezes bate a dúvida no nosso coração, muitas das vezes bate aquele pensamento de desistir, de continuar buscando ao Senhor para dentro da nossa casa, às vezes com a frase, por alguém trazer uma notícia mal dada, por alguém trazer uma mensagem para nós que não transmite ânimo, mas sim desânimo. Nos diz a palavra que Jesus indo em direção à casa de Jairo, veio um criado, ou seja, um da casa de Jairo, e disse para o seu senhor: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha, irmãos, que notícia ruim que dera para Jairo. Olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha, irmãos, não importa a situação, continue, batendo na tecla, porque diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, se não me fala a memória, a partir do versículo 7, diz lá que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Como diz Jesus, pede, dá-se-vos-á. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, Deus, o qual nós buscamos, o qual nós adoramos, Ele não se incomoda de ser incomodado. Prova disso é que Ele falou lá em Lucas capítulo 18, logo no início do capítulo de Lucas 18, nós vamos lá que Jesus fala uma parábola de um juiz e uma mulher que se apresentava a causa dela para o juiz, e diz a palavra que o juiz não temia Deus nem a homem nenhum, e aquela mulher, levava a causa dela para o juiz, e o juiz não levava em conta, não considerava a causa daquela mulher, não resolvia a causa daquela mulher, mas a mulher, irmãos, foi persistente, foi insistente, ela foi bastante, irmãos, perseverante. Ela só parou quando a causa dela estava o quê? Resolvida. Maravilha. É assim que Deus quer que nós hajamos. É assim que Deus quer que nós tenhamos atitude. A atitude perseverante. Não é a atitude que somente inicia. Não é a atitude que somente vai até o meio do percurso. Mas é uma atitude que vai até o fim, louvado seja Deus. Maravilha. Aleluia. Aí Jesus conclui a parábola dizendo, se essa mulher, se o juiz, que resolveu a causa dessa mulher, que não temia a Deus, nem a homem nenhum, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aleluia. E Jesus ainda conclui dizendo no versículo 8 de Lucas,
em Lucas 18, versículo 8, Jesus diz: quando porventura vier o Filho do Homem e achará fé na terra, Jesus quer que nós se encontrem na fé. Aleluia, porque quando Ele entrar com providência para resolver a nossa causa, para atender as nossas orações, Deus requer que nós ainda sejamos na fé. Aleluia, é crendo ainda, é na perseverança, louvado seja Deus. Aleluia. Aí, irmãos, o criado disse para já: não incomoda o mestre, porque a sua filha já está morta. Sabe o que disse Jesus para já? Porque Jesus estava ouvindo. Jesus estava ligado, irmãos. Jesus, ele era homem, mas também era Deus. Olha, o Deus que nós servimos, que nós invocamos, que nós buscamos, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não perdeu de vista nenhum de nós. Todos nós estamos sob o seu olhar de misericórdia, de compaixão, de bondade. Aleluia, louvado seja Deus. Aí diz a palavra que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Aleluia, louvado seja Deus. Maravilha. O que é que está fazendo você temer? O que é que está deixando você temeroso? Não tema, diz a palavra de Deus para você aqui nessa noite: não tema, porque a providência de Deus já está em ação para te abençoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Não aleluia. tema, Jair, não tema, crê somente. Aí Jesus continua, juntamente com Lázaro, o povo em seu redor, indo em direção à casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o que aconteceu, irmão? Ou o que estava acontecendo? Aquele chororô, aquele pranteamento, aquele alvoroço, porque é muito comum quando alguém morre dentro da família, é muito comum, a família chorar, pessoas conhecidas também chorarem. E naquela época, a cultura era um pouco diferente da nossa, lá em Israel, eles até então contratavam até pessoas para prantearem, para chorar pelo aquele morto, e aquele chororô. Aí Jesus diz assim: já entra dentro da casa, irmãos, para apaziguar, para pôr fé, para pôr fé, diz assim: não chore, a menina não está morta, a menina dorme. E o povo, irmãos, em vez de abraçar a palavra do nosso mestre, alguns deles começaram a rir, aquele riso de zombaria, aquele riso de falta de fé. Irmãos, essa ação aí não agrada a Deus, ninguém agrada a Deus com essa ação. Mas para agradarmos a Deus em meio às dificuldades, em meio às diversidades, precisamos agir com fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhe, que importa que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, Ele é a tua recompensa, louvado seja Deus. Maravilha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, aí Jesus está lá na casa de Jairo, não chore, porque a menina não está morta, ela está dormindo. Aleluia. Ele é o autor da vida. Para Deus não importa se morreu ou se está dormindo, tanto faz, porque Ele é soberano, Ele é o dono da vida, louvado seja Deus. Aí Jesus entrou dentro da casa do Jairo, e só permitiu entrar onde estava a menina, somente cerca de 5 pessoas, 3 discípulos, o Pedro, o João e o Tiago, a mãe e o pai da menina, 5, Jesus 6. Entraram lá onde estava a menina. Aí Jesus só pega na mão de menina e diz: menina, em outra tradução diz: Talita, levanta-te. E nos diz a palavra que a menina, irmãos, levantou. Perante a palavra do Todo-Poderoso, ninguém fica deitado. Perante a palavra do nosso Deus, ninguém fica morto. Aleluia, porque quando Ele dá a ordem da sua palavra, o morto revive. Louvado seja Deus. Aleluia! Aí, irmãos, levanta-te, menina. A menina levantou, irmãos, abriu os olhos, Quando Jesus ordenou a palavra, para o Espírito entrar, na menina, a menina levantou, abriu os olhos, e Jesus disse o que para os pais dela? Dar de comer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a menina, irmão, não estava mais morta. Nem o morto se alimenta, não. Morto nem não se alimenta. Jesus disse: dar de comer.
Alimenta ela, louvado seja Deus. Porque a menina agora, irmão, só, como disse Jesus, não estava morta, né? Mas, na realidade, tinha morrido mesmo, né? Fisicamente. Mas para Deus, como se estivesse viva. Despertou ela somente do sono. E Jesus entregou para os seus pais com vida. E bem provável que aquele chororô agora, se os pais choravam, não era mais aquele choro de tristeza antes, né? E agora já não é mais o choro de tristeza, é o choro de alegria, louvado seja Deus, porque Jesus entrou naquela casa e trouxera a alegria de volta, louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, Jesus, irmãos, eu na Bíblia, se os irmãos aí conhecem algum texto, né? Os irmãos depois da mensagem podem chegar para mim, eu tenho oportunidade de receber, irmãos. Porque eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é a palavra de Deus. Olha, eu não vi na Bíblia em nenhum momento Jesus participar de um sepultamento, de ver lá alguém indo lá para o sepultamento, Jesus lá também jogando terra lá para ajudar, na nossa época é terra, né? Mas naquela época era um pouco diferente, né? E está lá também Jesus auxiliando lá, colocando aquela pedra para tapar aquele morto, né? Ou, falando da nossa cultura, jogando terra para ajudar a enterrar aquele morto. Em momento nenhum na escritura eu vi Jesus fazendo isso, porque Jesus não veio para investir tempo nessa área. Jesus veio para investir tempo para dar vida às pessoas, louvadas seja Deus. Aleluia. Aí Jesus vai, irmãos. Diz a palavra que Jesus está com seus discípulos, vai em direção à cidade da onde? De Naim. Isso está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Vai em direção à cidade de Naim. Quando chega lá na cidade de Naim, sabe o que Jesus se depara quando está lá, né, na porta da cidade de Naim? Está saindo lá uma multidão de pessoas levando um filho único da viúva, né? Como diz da viúva de Naim, não é o nome dela, porque ela morava em Naim, né? Aí ela já era viúva e o filho único dela ia ser o quê? Sepultado, enterrado. Imagina agora, irmãos, olha. Aleluia. Aí Jesus está lá, né? Viu aquela multidão, bem provável aquele chororô, né? Levando o filho único da viúva para ser enterrado. Aí Jesus olha para a mulher, a mãe do morto, e diz para ela, não chore. Oh, glória, aleluia. Olha, irmãos, o choro pode durar a noite toda, mas perante o poder do nosso Deus, pela manhã virá alegria sobre os seus lábios, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aí, irmãos, Jesus disse para a mulher, para a mãe do filho, né, que ia ser sepultado, filho único, já era viúva ela, não chore. Jesus disse para ela, não chore. Aí Jesus foi em direção ao esquife, né, aquela espécie de caixão da época, tocou lá no esquife, aquela, né, espécie de, né, sei lá, de caixão ou objeto que carregava o morto. E aí Jesus tocou lá, tocou no esquife, os homens que iam levando o defunto, o que foi que aconteceu? Pararam. Por que pararam? Porque Jesus chegou, aleluia, primeiro, antes que aquele jovem fosse enterrado. Jesus chegava primeiro. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, estão querendo enterrar seu sonho? Jesus já chegou nessa causa. Estão já levando o seu sonho para ser sepultado? Jesus já chegou e vai te dar vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, Jesus tocou, vamos parar. Aí Jesus já dá a ordem, a palavra de poder. Diz para os jovens, levanta-se. E ouvindo a palavra que o jovem levantou e começou a falar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Olha, irmãos, o único filho que a mulher tinha estava prestes a ser enterrado. Mas Jesus chegou primeiro, não permitir aqui a única, né, o único bem imaterial que a mulher tinha. Aleluia, ela levou de volta para o seu lar. Aleluia, porque o Todo-Poderoso chegar ali e der a vitória. Aleluia, foi assim que aconteceu com muitos de nós, irmãos. Muitos de nós estavam prestes a ser enterrados. Mas Deus chegou primeiro na nossa vida e nos deu vitória. Quantos de nós viu aqui, né, já foi contado essa noite, que as pessoas já teve aqui na igreja, né? O nosso irmão ali já teve coronavírus. Né? Quer dizer, a morte bateu
né? Eu não quis debater com ele, né? A decisão é dele, né? Eu só quis dizer, né? Eu acharia que você não fosse, né? Você já veio de lá agora, você não está se doendo, e no que puder, a gente ajuda. Eu não sabia que ele estava com coronavírus. Aí a gente foi lá, um dia antes da viagem dele. Aí a gente, né? Tipo assim, né? A gente tem que ser prudente, né? Se a gente sabe que alguém está doente, porque eu não sei como é que está o estado da minha saúde, que nem a dele, né? Ele disse que era uma infecção urinária, o médico disse, né? Mas não fez um exame, né? Isso apropriado para saber. Aí fomos lá, né? Para orar pela viagem dele, fazer uma oração dele, né? E levamos a gente, oramos dele. No outro dia ele viajou. Aí, irmãos, para Sergipe, nós somos de Sergipe. Aí sabe onde ele ficou internado? No Espírito Santo. Pegou o ônibus, aí chegou no Espírito Santo, completou. Começou a passar mal, sem respirar direito, aquele sufoco na respiração. Ficou lá 15 dias no estado do Espírito Santo. Aí saiu lá do estado do Espírito Santo, voltou para onde? Para o Rio. Não foi para Sergipe, voltou para o Rio. Viu, irmãos? Olha, mas Deus, irmãos, foi tão bondoso, tão grande, que não permitiu que ele descesse a sepultura. Olha, como ele conta um testemunho. Ele conta um testemunho, que ele testemunhando, dizendo: olha, eu vi a morte bater na minha vida. Eu via a minha sepultura aberta, mas Deus fechou a sepultura. E eu estou aqui contando história, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, para concluirmos, em João capítulo 11, logo no início do capítulo, está lá, né? Tinha uns amigos de Jesus íntimos, né? Marta, Maria, Lázaro, né? E diz a Bíblia que Maria ou Marta manda avisar para Jesus que, aquele a quem tu amas está enfermo. Se elas mandaram avisar, porque elas tinham interesse que Jesus fosse lá também para dar saúde ao Lázaro, o amigo deles, o amigo de Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus ficou alguns dias lá na região onde Jesus estava, e depois Jesus começou a dizer aos seus discípulos, que eles iriam, né, a Judéia, iriam a Betânia. E os discípulos ficaram indagando: saímos de lá há pouco tempo, né, e vamos voltar para lá. E Jesus começa a dizer para ele: vamos para lá, porque o meu amigo, né, Lázaro, o nosso amigo, meu amigo, dorme, e vou despertá-lo do sono. E nos diz a palavra que os discípulos olharam assim para Jesus: mas se dorme, passa bem, né? Porque alguém enfermo, se está dormindo, né? Porque alguém em uma extrema enfermidade dificilmente dorme. Aí os discípulos disseram: mas Senhor, se dorme, passa bem. Mas só que eles não estavam entendendo que a dormência que Jesus estava falando já era a morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou despertar do sono. Aí nos diz a palavra que Jesus vai em direção a Betânia, que era a aldeia, o povoado que Marta, Maria e Lázaro moravam. E nos diz a palavra, irmãos, que Jesus chega lá, vai se aproximando dessa povoação. Aí vem Marta ao encontro de Jesus e começa a dizer para Jesus, quando ela se depara com Jesus, Senhor, ela diz para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, muitas das vezes nós pensamos que a coisa é como a gente quer, que a hora do operar do Todo-Poderoso é a hora que a gente quer, é o momento que a gente quer, mas o Todo-Poderoso chega a hora que Ele quiser, e a hora que Ele chegar, Ele vai operar o milagre. Aleluia. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ter fé. Tem que ter fé para Deus operar. Aleluia. Tem que agir com fé para Deus fazer maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nos diz a palavra, irmãos, aí Maria vem também ao encontro de Jesus, né, para receber Jesus, ali chorando, né, pranteando. Aí Jesus chega à casa delas e nos diz a palavra que aquele chororô, Jesus ficou comovido de íntima compaixão e também chorou. E as pessoas que estavam ali pranteando, que era conhecido, que era amigo, que eram pessoas que estavam ali também pranteando, chorando com Marta e Maria, disseram: olha como ele os amava. Aleluia, louvado seja Deus. Se Jesus começa a perguntar para elas:
Jesus, olha, irmãos, tem milagre para acontecer nas nossas vidas, porém, Deus quer que nós façamos a nossa parte. Aquilo que depende de nós precisamos fazer. Foi o que Jesus disse para eles, que estavam ali, disse, removei a pedra, ou tirai a pedra. Alguns começaram a indagar, como Jesus disse, ó, tirai a pedra. Alguns começaram a dizer, já cheira mal, já é cada dia que está morto, já cheira mal. Para Deus não importa, Ele não diz tirai a pedra. Se é a pedra da incredulidade que precisa ser removida para Deus operar, precisa agir assim. Se é a pedra, isso da falta de perseverança para Deus operar, se for preciso para remover, tem que ser removido para Deus operar. Glória a Deus. Tirai a pedra. Olha, a pedra não era para Jesus tirar, não. Jesus deu a ordem para tirar a pedra. Tem coisa que é para nós mesmos, para Deus operar. É para nós fazermos para Deus operar. Aleluia. Aí foram lá tirar a pedra. Quando tiraram a pedra, aí Jesus deu a palavra de ordem, dizendo assim, fez aquela oração, dando graças ao Pai Celeste, dizendo, eu sei, ó Pai, que Tu me ouves, eu estou fazendo essa oração, estou falando isso só para que todos que estejam aqui saibam, que eu sou teu enviado. Aí diz a palavra de Jesus, disse assim, Lázaro, sai para fora. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que aconteceu? Aleluia, Jesus. Aleluia. De repente vem aquele, irmãos, o defunto já não morto, Lázaro vivo, saindo do sepulcro, todo atado, todo amarrado, como se fosse um presente. Quando alguém vai dar para outra pessoa, que embrulha, que enrola no melhor papel, papel de presente, aquele papel belo, bonito, para presentear alguém. Assim saiu Lázaro daquele sepulcro todo amarrado, todo atado. E alguma coisa ainda precisaria ser feita para o milagre ser completo. Não era somente a pedra. Aí Jesus disse assim, desligai-o. Ou em outra tradução diz assim, soltai-o. Soltai ele, solta ele, desliga ele. Aleluia, porque quando Deus quer operar, irmãos, Ele quer fazer o milagre completo. Ele quer abençoar completamente. Louvado seja Deus. Não é incompleto. Aleluia, Ele quer dar vida, Ele quer libertar, Ele quer deixar a pessoa livre. Aleluia, louvado seja Deus. Aí foram lá, irmãos, e desamarraram a Lázaro daquelas ligaduras, soltaram Lázaro. E é interessante que a princípio eles disseram, Senhor, já cheira mal, pois já há 4 dias de morto. E eles foram desamarrar e não falaram que estava fedendo. Por que não estava fedendo? Porque o poder de Deus é entrar ali na vida de Lázaro, na família de Lázaro, e restaurar a vida de Lázaro por completo. Louvado seja Deus. E tudo aquilo que estava mal cheiroso, causando mau cheiro, bateu em retirada perante o poder da palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lázaro estava fedendo. Aleluia. Se Lázaro, olha, Jesus restaurou a vida de Lázaro. Olha. Jesus não foi sepultar Lázaro. Jesus foi restaurar a vida de Lázaro. Lázaro voltou para o seio familiar, ali em convivência, e Lázaro viveu aí mais outros anos pela misericórdia de Deus, porque Jesus chegara ali, mesmo Lázaro estando sepultado. Assim é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele não mudou. O Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele é o de ontem, o de hoje sempre será o mesmo. Vamos ficar de pé e vou passar. É isso aí, eu vou entregar o comentário. Bota a mesa para Aleluia, louvado seja Deus. Todos aqui já são crentes, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que aqui foi nos dado, meu Deus. Oh Deus da glória, através do pastor Cosmo, do pastor, meu Deus, José Paulo. Meu Deus, nós apresentamos todo o povo, Senhor Deus. Continua abençoando, Senhor Deus, a tua obra neste lugar, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus da glória, levantando pessoas para adorar o teu nome aqui nesse lugar. Deus da glória e fiel. Assim nós agradecemos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Deus e as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja. E todos dizem amém. Está terminado para a glória do Pai.